Bom dia a todos, hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto da 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é de São Mateus, o capítulo 17, versículo de 1 a 9, festa da transfiguração do Senhor. Vamos ao Evangelho. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa cobriu-os com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Esse é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desceu da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Nós já ouvimos este evangelho neste ano, que ele vem sempre por ocasião do segundo domingo da Quaresma, um tempo em que nos prepara para a Páscoa. E aqui então a gente costuma sempre dizer uma antecipação daquilo que vai acontecer com Jesus depois da sua paixão e morte de cruz, ou seja, a sua ressurreição. Jesus aqui caminha para Jerusalém, onde tudo isso vai acontecer. E no meio do caminho, então sobe a uma alta montanha e leva consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E lá no alto da montanha, no alto do Tabor, a montanha sempre foi vista pelo povo da Bíblia como lugar do encontro com Deus, e ali então Jesus se transfigura. A sua roupa ficou branca, o seu rosto iluminado, ou seja, ele ficou transparente diante dos discípulos. Eu não chamaria isso nem de uma teofania, como era comum naquele tempo. Eu chamo isso aqui de uma manifestação. A teofania vem depois. E nesta manifestação, Jesus antecipa aqui sua Páscoa, aquilo que vai acontecer depois que ele passar da paixão, da morte da cruz, ele então ressuscitará. E no meio daquela beleza toda, os discípulos viram 2 figuras ali conversando com Jesus, Moisés e Elias. Essas 2 figuras são antigas. Moisés representava a lei e Elias o profetismo. Moisés estava há mais de 2000 anos antes de Cristo e Elias mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Mas por quê? O que eles estão fazendo ali, afinal? Ora, isso para dizer que a história não é partida, ela é linear, ou seja, ela tem começo, meio e fim. Os 2 ali significa a história antiga, a história passada. Eles dão suporte ao que vem depois. Jesus está no centro. Eles vão preparando o povo ao longo dos séculos até a chegada de Jesus Cristo. E ali junto com Jesus está Pedro, Tiago e João. É eles que vão dar continuidade àquilo que realmente ali eles presenciaram, depois juntamente com os outros, numa experiência pascal. No meio de toda aquela beleza, Pedro toma a palavra e diz: Senhor, que bom ficarmos aqui, olha que maravilha. Se queres, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e aqui a gente fica, não precisamos descer mais lá para baixo. Lá embaixo é muita confusão. E aí no meio daquilo tudo, uma voz do céu, uma nuvem cobriu aquele ambiente, uma nuvem luminosa, aí sim é a teofania. E do meio da nuvem, a voz do Pai que diz: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz, em quem eu me dou a conhecer, né? Então escutai o que ele diz. Em outras palavras, em quem eu me revelo, em quem eu me mostro, em quem eu me dou a conhecer, em quem eu ponho toda a minha afeição. Tudo isso vale colocar aqui. No meio de tudo aquilo, os discípulos ficaram com medo e caíram por terra. Jesus então os levanta e diz: Olha, coragem, não tenham medo. Quando eles olham, não vê mais nada, só vê Jesus. E Jesus então desce com eles a montanha e diz: Olha, não conteis a ninguém nada do que vocês viram aqui, até que
o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então o que significa tudo isso? Uma antecipação da Páscoa. E os discípulos precisavam saber disso. Porque depois, quando acontecesse toda aquela realidade da paixão, da morte da cruz e a ressurreição, eles saberiam do que se tratava. Porque eles já experimentaram no Tabor. E eles levariam depois isso para a vida. E é justamente na escuta do Senhor que fala, é a voz do céu, é a voz do Pai. Escutar, ele tem muito a dizer. Então, na escuta da voz que fala, eles assumem este compromisso de levar depois para frente a experiência pascal. Olha que coisa bonita. Então hoje é como se o Pai do céu estivesse dizendo também a nós, este é o meu Filho amado, ele vencerá o mundo. Escutai o que ele diz. Nós precisamos escutar a voz do céu, a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, e assim como os discípulos da primeira hora, fazendo também a nossa experiência pascal, poder viver esta realidade da transfiguração já aqui nesta vida e que depois será então concluída na eternidade. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós, permaneça sempre. Amém. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.